Bem-vindo ao canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma notícia que muitos desconhecem, mas que é talvez uma das informações mais sigilosas do documentário que sairá em breve, sem dúvida, uma das mais intensas e perigosas da vida de um dos maiores nomes da música mundial, Sean Combs, mais conhecido como Diddy. O que estamos prestes a contar não é apenas mais um capítulo de sua trajetória, mas um episódio obscuro, de vida ou morte, que aconteceu nas profundezas do sistema penitenciário. Uma história que envolve traição, corrupção, violência e, claro, uma luta desesperada pela sobrevivência. Você sabia que Diddy quase perdeu a vida enquanto cumpria sua sentença de prisão? Não, isso não é uma metáfora. O rapper, empresário e ícone cultural foi atacado brutalmente dentro de sua cela por um grupo de agressores disfarçados. E o mais chocante é que esses homens não eram apenas criminosos, mas carcereiros, pessoas pagas para proteger e manter a ordem, mas que, nesse caso, foram responsáveis por um dos episódios mais violentos da história das prisões americanas. Mas como tudo isso aconteceu? O que motivou um ataque tão brutal contra uma das maiores celebridades da música? E como Diddy conseguiu sobreviver a algo tão aterrador? Então, prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir vai te deixar boquiaberto. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer isso agora e ative o sininho para não perder nenhuma história chocante e reveladora. Vamos lá, aperte o play e descubra os segredos que estavam escondidos nas sombras da prisão. Sean Combs, ou Diddy, como ficou mundialmente conhecido, sempre foi um homem de visão e ambição imensas. Ele cresceu nas ruas de Nova York, onde a música foi sua verdadeira válvula de escape. Desde jovem, teve a percepção de que a indústria musical era um campo onde ele poderia se destacar, não apenas como artista, mas também como empresário. Fundou a Bad Boy Records, se uniu a nomes como o notórios B.I.G. e Faith Evans, e, em pouco tempo, se tornou uma das figuras mais influentes do hip-hop. Mas, por trás de todo o brilho da fama, havia uma vida marcada por escolhas arriscadas. Diddy sempre foi cercado por polêmicas. Seus desentendimentos com outros artistas, seu temperamento explosivo e até mesmo a tragédia da morte de Big G Smalls colocaram Diddy em uma posição vulnerável. Muitos viram em sua ascensão uma espécie de imperador da música, mas nem todos o viam com bons olhos. Sean Combs, mais conhecido como Diddy, já é uma figura central em um dos casos mais polêmicos dos últimos tempos. Envolvido em uma série de acusações que vão desde assédio até abuso de poder, o julgamento dele tem sido aguardado como um dos mais importantes da última década. Com isso, o mundo inteiro está atento aos desdobramentos. O que Diddy não sabia é que essa sentença, que parecia ser apenas um período de reclusão para ele, iria se transformar em uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida. A prisão onde Diddy foi enviado não era uma simples cadeia. Era um local de máxima segurança, onde criminosos de alto escalão, gangues e figuras do crime organizado eram mantidos. Para Diddy, isso significava entrar em um mundo completamente novo, onde ele não seria tratado como o rei do rap, mas como um prisioneiro comum e pior, alguém com um alvo nas costas. Assim que chegou, Diddy foi colocado em uma cela isolada, longe dos outros presos de perfil mais perigoso, mas ainda assim cercado por um sistema corrupto e implacável. Ele logo percebeu que sua fama não o protegeria de maneira alguma. O sistema dentro da prisão era regido por códigos próprios, onde os presos e os funcionários, incluindo os carcereiros, tinham suas próprias alianças e regras. Com o tempo, Diddy começou a se relacionar com outros presos, tentando manter sua posição enquanto cuidava da própria segurança. Ele passou a ser vigiado de perto por um grupo de criminosos que não queriam que ninguém ameaçasse a ordem dentro da prisão. Ao mesmo tempo, muitos dos guardas estavam envolvidos em esquemas de corrupção. Essa rede de corrupção permeava todos os níveis do sistema penitenciário, criando um ambiente caótico e extremamente perigoso para qualquer um que ousasse desafiar a ordem vigente. No entanto, o que ninguém poderia prever é que Diddy se tornaria alvo de uma conspiração muito maior do que ele poderia imaginar. Era uma tarde quente, sem grandes eventos no horizonte. Diddy estava em sua cela, um lugar apertado e sombriamente iluminado, tentando se distrair da dura realidade em que se encontrava. Ele sabia que, embora estivesse em uma prisão, sua mente ainda tinha o poder de escapar. Mas naquele dia, ele não imaginava que algo de terrível aconteceria. A porta da cela se abriu com um estrondo. Ao olhar para o corredor, Diddy viu o que parecia ser uma equipe de limpeza, homens vestidos com uniformes azuis típicos dos trabalhadores da prisão.
De início, ele achou que estavam ali para realizar alguma tarefa de manutenção, mas algo na postura deles não parecia certo. Um dos homens foi até ele, com uma expressão fria, e sem aviso, o empurrou com força contra a parede. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Didi foi imobilizado. Os outros homens, também disfarçados de trabalhadores, começaram a bater nele com violência. As agressões foram brutais e rápidas, como se tudo fosse parte de um plano meticulosamente arquitetado. A dor que Didi sentia era indescritível. Ele tentou reagir, mas estava cercado. Não havia como escapar. Mas quem eram esses homens, e por que estavam fazendo isso? O que Didi não sabia na hora era que ele não era apenas vítima de uma briga comum, mas de um ataque orquestrado por uma rede de corrupção dentro da prisão, envolvendo funcionários que tinham suas próprias intenções, e Didi, com sua influência crescente, se tornou uma ameaça que precisaria ser eliminada. Os atacantes, na verdade, eram parte de uma operação secreta. Dentro da prisão, os carcereiros não eram apenas guardas, mas também figuras de poder que mantinham acordos com criminosos externos. A ideia era garantir que certos presos, como Didi, permanecessem submisso e vulnerável. Além disso, havia um envolvimento com grupos dentro da prisão que estavam tentando criar uma rede de intimidação e controle, e Didi, com sua personalidade forte e sua capacidade de atrair seguidores, era visto como uma ameaça a essa estrutura. Esses funcionários corruptos estavam sendo pagos para destruir a moral de prisioneiros influentes, e Didi, devido à sua fama e posição, foi o alvo perfeito. O ataque à sua vida foi um aviso não só para ele, mas para qualquer outro prisioneiro que ousasse desafiar o sistema vigente dentro da prisão. Naquele momento, Didi entendeu que sua sobrevivência dependia não só de sua força física, mas de sua astúcia mental. Ele sabia que, se quisesse sair vivo daquela situação, precisaria ser mais inteligente do que os próprios agressores. Com o tempo, o caos foi interrompido pela chegada de outros prisioneiros e guardas, que perceberam o que estava acontecendo. Os agressores foram contidos e Didi, embora gravemente ferido, foi levado para a enfermaria da prisão. Sua recuperação foi lenta e dolorosa, mas a sobrevivência dele se tornou um símbolo de resistência e resiliência. Durante os meses que se seguiram, a prisão foi forçada a investigar o ataque. A mídia e as autoridades começaram a questionar o que realmente estava acontecendo dentro das paredes daquela instituição, e isso abriu os olhos para a corrupção que permeava o sistema penitenciário. Didi, mesmo em recuperação, usou a oportunidade para trazer atenção para a injustiça e a brutalidade do sistema, ajudando a expor algumas das falhas mais profundas do lugar. Apesar disso, Didi aguarda o julgamento do seu caso. O que aconteceu com Didi dentro da prisão não foi apenas um episódio de violência, mas de uma luta pela sobrevivência apesar de tudo o que fez. Grupos de apoio e organizações de defesa dos direitos humanos têm desempenhado um papel crucial no suporte às vítimas. Eles oferecem recursos legais, apoio psicológico e plataformas para que essas mulheres compartilhem suas histórias de forma segura. Esses grupos também usam o caso como um exemplo da necessidade de reformas profundas na indústria do entretenimento, visando proteção e maior responsabilização dos agressores. Os relatos das vítimas também estão incentivando outras pessoas a denunciarem situações de abuso, criando um efeito cascata que pode levar à quebra do silêncio em outras partes da indústria musical. A esperança é que, com o apoio da opinião pública e de organizações de defesa, essas vítimas possam finalmente obter a justiça que merecem. O caso Didi é mais do que um escândalo envolvendo uma celebridade, é um reflexo das dinâmicas de poder e silêncio que permeiam a indústria do entretenimento. Com as investigações ainda em andamento, o impacto total dessa história está longe de ser conhecido. No entanto, uma coisa é certa, e este caso já está transformando a maneira como a indústria musical lida com questões de abuso e responsabilização. A história também lança luz sobre as dificuldades enfrentadas por vítimas de abuso sexual em ambientes de alto poder e riqueza. À medida que mais detalhes emergem, a esperança é que este caso inspire mudanças significativas e proporcione justiça para aqueles que foram prejudicados. Até a próxima!